Trigonometria, aula 2, lei dos senos e lei dos cossenos. Bom, tanto a lei dos senos quanto a lei dos cossenos são utilizadas para a resolução de triângulos quaisquer. Então, é uma ferramenta muito importante porque, em muitos casos, nós não temos um triângulo que seja um triângulo retângulo. E então, para poder descobrir os valores necessários para o cálculo dos três lados e dos três ângulos, a gente precisa utilizar ora a lei dos senos, ora a lei dos cossenos. Então vamos começar demonstrando a lei dos cossenos. Então você vai pegar um triângulo acutângulo ABC com um ângulo alfa definido. Bom, a partir daí nós vamos tracejar uma reta do ponto do vértice C até o ponto H. Essa reta está em destaque agora no nosso desenho. E vamos chamar essa medida desse segmento CH de Hzinho. Bom, a gente sabe que quando a gente trabalha com um triângulo, qualquer que seja, se a gente consegue tracejar uma reta que é perpendicular a um dos lados opostos a um vértice definido, então nós podemos dizer que esse segmento é justamente a altura do seu triângulo. Então, esse segmento CH vai ser a altura do nosso triângulo, que a gente vai chamar então de Hzinho. No triângulo BCH, destacado na figura agora, nós vamos encontrar uma primeira relação importante para a demonstração da lei dos cossenos. Então, se a gente observar esse triângulo, então vamos aqui anotar já, o triângulo em destaque é o triângulo BCH. Nesse triângulo BCH, vamos encontrar uma relação usando o teorema de Pitágoras. Quem seria? Se a gente destacar nesse triângulo, a nossa hipotenusa é justamente o lado CB, representado pela letra Azinho. Então, a medida Azinho ao quadrado tem que ser igual à medida Hzinho ao quadrado mais C menos M ao quadrado. Por que C menos M ao quadrado, professor? Porque se observarmos aqui, o valor total do segmento AB é dado por C. E de A até H, nós temos o valor de M. Então, o segmento que temos em destaque como sendo o HB ou BH é simplesmente pegar o valor de C e subtrair o valor de M. Então, montamos a nossa primeira relação aqui na nossa demonstração. Então, agora a gente vai observar um segundo triângulo. Qual que seria esse triângulo? É o triângulo agora em destaque ACH. Nesse triângulo, então, ACH, nós vamos encontrar uma outra relação importante utilizando novamente o teorema de Pitágoras. Então, agora a nossa hipotenusa passa a ser o lado AC de medida B. Então, faremos B ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. E daí vamos isolar o valor de H ao quadrado. Então, H ao quadrado, nessa relação, vai ser igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. Daqui nós vamos tirar a nossa segunda equação. E a partir daí fazemos uma equação, que seria a 2, em 1. Fazendo 2 em 1, vamos encontrar a seguinte situação. A ao quadrado é igual a B menos M ao quadrado mais C menos M ao quadrado. O que a gente fez aqui, na verdade, né? No lugar do H ao quadrado, nós fizemos B ao quadrado menos M ao quadrado. E continuamos com o nosso valor de C menos M ao quadrado. Bom, agora nós vamos desenvolver o quadrado perfeito. Então, vai ficar A ao quadrado é igual a B ao quadrado menos M ao quadrado mais, aí, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo. Podemos observar que o m negativo com o m ao quadrado negativo com o m ao quadrado positivo vão ser simplificados. Então, eu chego na relação de que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cm. Ainda com o triângulo ACH em destaque, podemos também estabelecer uma segunda relação, agora trigonométrica. Ou seja, ainda naquele triângulo, nós temos que o cosseno de alfa é o cateto adjacente, que no nosso caso é o m, dividido pela nossa hipotenusa, que no caso é o b. E aí, dessa relação, nós encontramos o m isolado como sendo b que multiplica o cosseno de alfa. Vamos chamar essa relação aqui de 3 e essa relação aqui de 4. E agora fazemos 4 em 3. Então, quando eu faço 4 em 3, nós vamos encontrar a seguinte relação. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes o valor de b vezes o valor de c vezes o cosseno de alfa. E essa relação aqui é a relação que vai nos estabelecer quem é a lei dos cossenos. É importante ressaltar que, no caso da lei dos cossenos, como eu usei o ângulo alfa aqui, então o seu lado que será isolado é justamente o lado oposto, então o a ao quadrado. E os lados adjacentes ao ângulo escolhido vão ficar na parte do segundo membro. E aí você tem uma possibilidade aqui de imaginar que o Teorema de Pitágoras seria um caso específico desse aqui, porque o cosseno de 90, estabelecido aqui, seria quanto? O cosseno de 90 é zero. Então, 0 vezes todo esse valor aqui de baixo nos daria exatamente 0 multiplicado por qualquer número, 0. Então, eu ficaria simplesmente com a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, estaríamos resolvendo o Teorema de Pitágoras. Bom, dito isso, agora podemos estabelecer a lei dos senos. Para poder falar da lei dos senos, a gente de novo vai pegar um triângulo acutângulo ABC qualquer. Então, vamos estabelecer aí um triângulo acutângulo ABC qualquer e novamente vamos tracejar aquela reta, aquele segmento de reta que sai do vértice A e chega ao lado oposto BC. Esse segmento de reta vai tocar no ponto H e novamente ele vai formar um ângulo de 90, ou seja, ele vai ser novamente a altura do nosso triângulo. Podemos aí destacar esse segmento. E aí, quando eu destaco o segmento, eu acabo montando dois triângulos que são retângulos. E esses triângulos retângulos, nós podemos estabelecer a lei do seno. Por quê? Porque se eu pegar e dizer que esse AH vai ser um tamanho Hzinho, então eu posso falar que o seno do meu ângulo θ vai ser quem para nós? Vai ser o nosso cateto oposto, que era o H que já estava destacado, sobre a hipotenusa, que no caso é o B, que agora ficou destacado aqui. Se você isola o H, você tem que seno de θ vezes B igual a H. Do mesmo modo, eu posso pensar no beta. Se eu penso no beta, eu tenho, novamente, o seno de beta sendo o H, que está em destaque novamente, que seria o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que agora seria o meu C, também em destaque. Então, se eu isolo de novo o meu H, eu fico com seno
de beta igual a H sobre C, só repetir aqui, e vou fazer a multiplicação. H é igual a seno de beta vezes C. Bom, como H é igual a H, então nós vamos ter o seguinte, que o seno de θ vezes o B é igual ao seno de beta vezes o C. Posso colocar o meu valor do seno no denominador, então vai ficar B seno de beta igual a C seno de θ. E se a gente observar, se eu fizer a mesma reta, agora partindo do vértice B e tocando o lado oposto, AC, formando 90 graus, ou seja, sendo uma altura, eu consigo fazer essa mesma relação colocando uma outra incógnita aqui, que seria A seno de alfa. Ou seja, a demonstração feita acima para essa posição do triângulo, ela pode simplesmente ser contemplada para o A seno de alfa se eu modificar a posição dessa reta H'. Então, podemos escrever isso aqui de um modo mais organizado da seguinte maneira. A seno de alfa é igual a B seno de beta, que é igual a C seno de θ. Essa daqui é conhecida como a lei dos senos. Bom, observando essa lei dos senos, agora a gente pode pensar numa estrutura que seria quando o triângulo está colocado, inscrito em uma circunferência. Para um triângulo ABC, retângulo que está inscrito em uma circunferência, vamos dizer que essa circunferência tem centro O e o raio R. Então, se a gente posiciona essa circunferência de modo que ela está inscrita e que o lado, que é a nossa hipotenusa, que no caso aí é o BC, ele vai passar justamente sobre o centro O da sua circunferência, então nós já podemos estabelecer que esse ângulo aqui, ele vai ser sempre retângulo. Bom, dito isso, o que a gente pode fazer é estabelecer novamente a lei dos senos. Então, como que ficaria a lei dos senos aqui? Ficaria para nós da seguinte maneira. Teríamos seno de alfa sobre o nosso cateto, desculpa, a nossa hipotenusa, que seria BC. Então, quando eu pego aqui em destaque o BC, eu tenho que esse BC tem tamanho A. Daí agora eu vou colocar em destaque o meu lado, que seria o B. Então, faria seno de beta sobre o B. E, por fim, o seno de θ sobre o meu lado C. Só que se a gente observar, o seno de alfa seria o seno de 90. Então, eu teria que o seno de 90 vai ser sobre o meu A é igual ao meu seno de beta sobre o meu B, que é igual ao meu seno de θ sobre o meu C. Podemos aqui imaginar que o nosso seno de 90 já é 1. E o meu valor de A, que está aqui contemplado em destaque novamente, é justamente 2 vezes o raio. Em outras palavras, é o próprio diâmetro. Então, aqui, 2 R's. Isso vai ser igual ao seno de beta sobre o B, que é igual ao seno de θ sobre o C. Se eu inverter todo mundo, eu volto à escrita da minha lei dos senos na forma anterior. Então, eu posso escrever que o meu B sobre o meu seno de beta vai ser igual ao meu C sobre o seno
de θ, que é igual a 2r. E aí eu posso voltar e fazer a inserção de um outro valor posteriormente, se esse triângulo não tivesse a especificação de estar passando justamente pelo centro O da minha circunferência. Como que seria isso? Se você pega um triângulo qualquer posicionado aí numa circunferência, inscrita numa circunferência, esse triângulo inscrito na circunferência, ele vai determinar a lei dos senos de uma forma mais ampla. Como que seria? Seria o valor de, pegando ali o meu vértice A, seria A sobre o meu seno de alfa igual a B sobre o meu seno de beta, que é igual ao C sobre o seno de θ, que vai ser igual àquele valor estabelecido, que é 2r. Então, essa daqui seria a forma de escrever a lei dos senos para quando você tem um triângulo qualquer que está escrito em uma circunferência. Então, ficaria A seno de alfa igual a B seno de beta, que é igual a C seno de θ, que é igual a 2r. E aí a gente pode pensar em calcular a área de um triângulo qualquer também, imaginando essa situação de usar essa relação de seno para poder calcular. Como que seria? A gente sabe que a área de um triângulo qualquer é sempre dada como área igual a base vezes altura sobre 2. Se a gente for analisar esse triângulo específico ABC apresentado aqui, a nossa base fica sendo o tamanho A, que vai do segmento BC. Então, eu tenho que a área vai ser a altura dele estabelecida é o Hzinho, sobre 2. Então, eu escreveria a área desse modo. Então, vamos deixar aqui como equação 1. Se nós observarmos o triângulo em destaque agora, o triângulo AHC, esse triângulo ele é retângulo. E aí nós podemos estabelecer que o seno de θ, a partir desse triângulo retângulo, vai ser o cateto oposto, que é o Hzinho, dividido pela minha hipotenusa, que é o B. Então, eu posso isolar o H e dizer que o H vai ser o B vezes o seno do ângulo θ. Dito isso, eu posso colocar esse H isolado como sendo a equação 2 e vou fazer 2 em 1. Fazendo 2 em 1, eu tenho que a área estabelecida vai ser A vezes H sobre 2, e no lugar do H eu vou colocar o B seno de θ. Então, a área pode ser escrita como A vezes B vezes o seno de θ dividido por 2. Então, é uma nova forma de você calcular a área a partir da informação do seu triângulo, se você tem esse ângulo que é justamente o ângulo formado entre os lados que você conhece. Então, você tem que ter o lado A, o lado B e o ângulo formado entre os dois lados AB que você está estabelecendo. Então, ficaria a área desse seu triângulo como um todo, o triângulo como um todo, sendo A vezes B vezes o seno de θ sobre 2. Obrigado e até a próxima.